Bom dia a todos. Esse é o 33º CVA, Colégio Virtual de Aproximadores, né? Que é feito pela APROCIM, Assistência Energética Planetária, e o CVA, né? Feito pelos componentes do CVA, que são os aproximadores que participam da APROCIM toda segunda-feira. Hoje, eu, que sou o Carlos Menezes, vou fazer uma apresentação de uma hipótese de autovivências projetivas ligadas à sincronicidade, né? Sincronicidades que eu tive em projeção e também com as vivências da professora Cris em uma APROCIM, que foram um dia após o outro, e eu vou citar, vou trazer essas minhas projeções, e inclusive isso tem sincronicidade com daqui 2 semanas vai ter uma palestra da ACIPEC, onde eu falo sobre o que é sincronicidade, né? E vou trazer outras vivências, né, sobre sincronicidade, esse assunto que é importantíssimo, né, que nós vivemos na sincronicidade o tempo todo, né, e não percebemos. Então, eu vou trazer essas vivências, mas nós vamos falar um pouco sobre o que é o Colégio Virtual de Aproximadores. Virginia, Walter, vocês podem, por favor, falar um pouco? Ok, bom dia a todos. A gente vai apresentar, então, o Colégio Virtual dos Aproximadores. Esse colégio é constituído pelos participantes da APROCIM. E a APROCIM, então, é uma técnica energética de assistência planetária realizada semanalmente e de maneira grupal, né? Então, ela pode ser feita, você pode participar dessa técnica presencialmente na ACIPEC, em Jundiaí, Estado de São Paulo, ou na sua casa. Para isso, é importante que você tenha conhecimentos de conscienciologia. Se não tiver, não tem importância, você pode participar, fazer o curso introdutório de conscienciologia e depois você faz o curso mais específico que vai te preparar para participar da PROCIM, que é o curso APROCIM Técnica de Assistência Energética Planetária, que está na nossa plataforma EAD de cursos. Hoje a gente tem quase 30 cursos lá de várias temáticas para quem quiser também se aprofundar em outros temas. A Profsim foi iniciada em 2003 e, como eu falei, o objetivo dela é auxiliar nesse projeto, nesse momento de transição evolutiva que nós estamos vivenciando, através das reurbanizações extrafísicas. As reurbanizações extrafísicas, elas são coordenadas por consciências muito evoluídas, que, com a sua competência máxima em bioenergias, elas utilizam as energias da gente, dos aproximadores e de outras pessoas que tenham essa predisposição assistencial para ajudar a retirar consciências doentes, consciências extrafísicas, espíritos que estão muito doentes em locais ainda muito atrasados na dimensão extrafísica, no plano astral, no plano espiritual, e precisam ser realocadas, ou para ressomar aqui, renascer, ou para serem transmigradas para outros planetas de mesma condição evolutiva que elas. E com isso, elas sendo realocadas, há uma diminuição dessa condição energética da dimensão extrafísica mais patológica, há um alívio disso, um refresco dessa energia mais densa, e começa, com o passar dos anos, a se refletir positivamente aqui na dimensão intrafísica, na dimensão material do nosso planeta. Então, é um projeto evolutivo grandioso, realizado cosmicamente, vários planetas já passaram por isso, outros devem estar passando, o planeta Terra agora está passando por esse momento. E por que não ajudar, né, gente? Por que não participar e doar suas melhores energias de uma maneira lúcida, técnica, para ajudar nesse magnífico projeto aí? Todos nós seremos beneficiados.
E é importante que aqui na reunião do Colégio Virtual de Aproximadores, as pessoas saibam que as apresentações e opiniões que serão emitidas aqui são de responsabilidade dos autores ou autores. Lembrando sempre do princípio da descrença, ou seja, que a gente não deve acreditar em nada, né? Todos devemos estar abertos às novas informações que chegarem, analisarem, fazerem suas reflexões, se possível, experimentarem, e depois, então, vocês vão ver se isso faz sentido ou não para vocês. Então, o Colégio Virtual de Aproximadores, ele, nessas reuniões, ele tem o objetivo de incentivar o relato do desenvolvimento dos aproximadores, referentes ao início, antes de começar a Aproxim, durante e agora, nesse momento atual da Aproxim. Então, o aproximador vem aqui e conta como é que estava a minha vida, como é que eu estava parapsiquicamente, evolutivamente, antes de começar a Prosim, e se houve alguma mudança. Então, ele vai trocar informações, vai trocar relatos com os demais, com as pessoas presentes. Também vai falar sobre o seu parapsiquismo. Muita gente percebe mudanças relevantes e positivas no grupo karma familiar, no grupo karma profissional, na sociedade. Vai falar da sua oficina, que é um laboratório que você mesmo escolhe para utilizar como referência de pesquisa e de assistência durante a Procim. Então, vou explicar bem rapidamente. Cada um pode escolher um setor da sua cidade para auxiliar. De repente, você tem ligação, você gosta, você percebe que na sua cidade há uma deficiência na saúde ou na área da educação, e assim por diante. Então, você coloca aquela área da sua cidade que está mais deficiente, o que você tem afinidade, você coloca como pesquisa e assistência durante a Aprocim. Essa seria a oficina. Enfim, o objetivo do CVA é incentivar a pesquisa, as pessoas trazerem aqui suas pesquisas, suas experiências e todos crescerem juntos. Obrigada. Tá joia, Virgínia, obrigado pela explanação do CVA, que é feito uma vez por mês, sempre no último domingo do mês, né? Hoje nós vamos falar sobre autovivências projetivas que eu tive em setembro do ano passado, né? Ligadas à sincronicidade. Eu vou abrir aqui uns slides para a gente falar. Ao final, nós vamos ter alguns avisos sobre os próximos cursos, tá? Aqui. Sincronicidade. Eu tirei esse conceito do verbete sincronicidade, que é o 1361, tá? Sincronicidade é a qualidade da realidade sincrônica ocorrendo, existindo ou se apresentando ao mesmo tempo, né? Concomitante, homócroma, contemporânea, são muitos adjetivos aqui, né? Interconectada, inclusive em lugares diferentes, ao modo de coincidência de determinado acontecimento com o outro, né? Então, a sincronicidade são fatos que acontecem ao mesmo tempo ou próximos deles mesmos, né? Ali em horas ou de um dia para o outro. Ela acontece com pessoas, né, que se aproximam no mesmo ambiente. Eu costumo dizer que não existe coincidência, tudo é sincronicidade, né? Eu gosto de usar o exemplo que você vai para fazer o seu exame, ali, a sua consulta rotineira, e você está no hall ali, antes de ser atendido pelo seu médico, e tem algumas pessoas ali. Aquelas pessoas que estão na antessala para entrar para conversar com o médico, a sincronicidade juntou você e aquelas pessoas, mesmo que todos sejam desconhecidos, foram unidos energeticamente ali, os liames energéticos da vida, do grupo kármico, juntou vocês. Mesmo que você não comente nada, não fale nada com elas, ou somente diga um bom dia, boa tarde, né? E vocês foram unidos ali. Então, às vezes, aproveitar aquela oportunidade para exteriorizar energia para aquelas pessoas, porque elas não estão ali à toa, para a pessoa que lhe atendeu, né? Também. Então, qualquer lugar que você esteja, acontecimentos que aconteçam com você, com sua família, tudo tem uma conexão. A questão
é que nós não conseguimos ver a profundidade da sincronicidade. A gente vê muito superficialmente, né? Os exemplos que eu vou citar aqui aconteceram próximos um dia depois do outro, uma na Aprocim, que foi a da professora Maria Cristina, e eu tive uma projeção no mesmo ambiente que ela esteve um dia antes, né? Tá, autovivências pessoais, eu fiz um texto aqui, a gente vai lendo e comentando, né? Essa sincronicidade foi dia 17 de janeiro, 17 e 2022, e essa experiência projetiva, né? Eu estou num auditório e ela tem sincronicidade com o relato da Cris, da professora Maria Cristina, na Aprocim do dia 17, né? E tem sincronicidade que no mesmo dia eu estava vendo aquele programa do History, né, que é o programa Alienígenas do Passado, que mostrou um ambiente exatamente igual o que a professora Cris viu, né, que lembra muito aquela construção, para quem viu os desenhos dos Jetsons nos anos 80, 90, né, que era bem fininha a base e em cima abria como se fosse uma nave espacial, né? A mesma coisa apareceu no programa Alienígenas do Passado, que eram as construções bem antigas, né? E eu vou ler aqui o relato da professora Maria Cristina, do dia 17. Se conectou com todos, ela estava na Aprocim. Se conectou com todos os aproximadores, estava na fase do pilar, né? Que ela viu construções redondas, semelhantes a uma nave, e ficou na dúvida se era uma paraconstrução ou uma nave, né? Ela conta que nunca teve essa dúvida e que parecia os Jetsons, né? Redondo em cima e fino embaixo, que é exatamente o que eu vi no programa dos alienígenas do passado, do History, que eles mostraram a construção assim, uma pessoa que fez um desenho de uma visão que teve, e o que eu vi também, o auditório era assim também. Continuando, ainda a professora Cris entrou nas construções e chegou num quarto e viu consciências que dormiam, pareciam trelixe. Entrou em outra construção redonda e tinha crianças estudando. Não sabe se curso intermissivo ou que lugar era. Era uma dessas construções. Se deparou com uma consciência com a cabeça enorme e feia, né? Foi a maneira que a professora percebeu e fez a anotação. Então, a professora Cris esteve num ambiente de educação, num ambiente onde pessoas estavam estudando, crianças, e lembrava os Jetsons, aquela construção. Isso foi no dia 17. No dia 15, né? Eu faço anotação, inclusive quando eu anoto depois, eu coloco na anotação também para lembrar disso. Então eu coloquei. Somente no dia 16 à noite eu fiz a anotação, né? Porque eu fechei os olhos e me veio à mente ontem. Deveria ter anotado e vejo um auditório, assim como a professora Cris viu. Tem muita gente por ali, gente trabalhando com tecnologia, computadores, né? E parece que eu estou carregando algo para beber ou algo assim. Eu estou naquele ambiente ali. Estou caminhando para o meu lugar, na minha baia, onde eu trabalho em empresas de tecnologia. Tem tipo auditórios muito grandes e tem vários locais onde as pessoas estão separadas por bairros ali, juntinhos, de 4 em 4, 5 em 5, né? E me lembrou a projeção que eu estava discutindo sobre o universo, né? E está errado aqui, mas era um auditório que era parecido com um auditório, aquele ambiente onde eu estava ali, né? Que quando a minha projeção foi dia 15, quando a professora Cris falou na Procina dia 17, eu lembrei na hora, olha, eu estive no mesmo lugar 2 dias antes, nesse ambiente de auditório, de estudo, de tecnologia, de conversa, né? E a sincronicidade, ela não tem que ser exatamente no mesmo momento, mas próxima, como pelas particularidades e como pelo ambiente ser descrito da mesma maneira, estivemos muito provavelmente na mesma hora. A energia não tem tempo e espaço, né? Então, pô, é uma hipótese que estávamos no mesmo momento. Ok, no dia 14, né? É outra sincronicidade. Eu estou olhando para o céu, um céu estrelado, muitas estrelas, e eu lembro que quando eu olho, né? Eu estou conversando com outras pessoas e olhando para o céu. Estou conversando sobre evolução, questões de inteligência de consciências mais evoluídas,
né? Acredito até, estou conversando sobre o universo, aí eu me levanto e vejo que estou num auditório muito grande. Isso foi um dia antes da projeção do dia 15, ao dia 14. E tem muitas pessoas sentadas, e esse auditório é como se fosse um cinema. Imagine você um auditório, né, que tem aquela elevação, só que é um de frente para o outro, né, como se todos estivessem num grande círculo olhando para cima, né? E eu levanto ali, estava conversando com as pessoas, olhando para o universo, olhando para o céu, estava um pouco sem lucidez, até procurei o celular no bolso, né? E sinto que ele está junto com a carteira, assim, né? O celular. Então, estava nesse auditório, conversando, interagindo com pessoas, novamente o mesmo ponto local que a professora Cris esteve, né? E em outro momento eu estou caminhando numa construção, isso no mesmo dia 14. E parece que ela está sendo reformada. Tem umas pessoas por ali e me indicam um caminho e eu saio andando. Mas eu não vejo nada, vejo que as coisas estão quebradas, destruídas, tem algo assim meio em reforma, né? E é um dia e eu encontro com várias pessoas caminhando por ali. Eu coloquei uma observação, essa projeção foi de madrugada, eu não anotei, quando eu levantei às 5 horas de manhã para ter NEPs. Quando eu fui no banheiro, fui lavar o rosto, aí eu estava até ouvindo uma palestra, que às vezes eu acordo de manhã para fazer a palestra de madrugada e eu fico ouvindo alguma coisa de conscienciologia. Aí estava ouvindo uma palestra da Virgínia e a lembrança voltou, que é uma maneira da lembrança vir, né? Ok? Então, pessoal, retomando aqui, essas sincronicidades que aconteceram entre o dia 14 e 17, né? Eu anotei, estou pesquisando, elas aconteceram todas no mesmo ambiente, em um auditório, onde as pessoas estudavam, onde eu lembro de falar sobre o universo, até lembrei aqui que a gente conversava sobre serenões, né? Era um ambiente de estudo, a gente olhava para o universo, né? A professora Cris também teve a mesma colocação, e foi síncrono porque foi no mesmo período, e em dois momentos interessantes. Durante a APROCIM, é comum, para quem já está na Proci um tempo, é comum você ter experiências projetivas, experiências de retrocognição, né? Como a professora Virginia falou no início sobre o Colégio Virtual de Aproximadores, existe um antes e um depois quando você está na Aprocin. E o seu parapsiquismo se desenvolve naturalmente, porque a Aprocin acontece uma vez por semana, né? O campo da Aprocin já tem mais de 20 anos, desde 2003. Então, eu já tive retrocognições, outras pessoas já tiveram retrocognições durante a Aprocin, né? Amigos aproximadores já comentaram que me viram com bata de padre, como se fosse um padre, né? Eu até brinquei, ó, provavelmente fui mesmo. Todos nós vivemos na religião muitas vidas anteriores, né? Então, a APROCIM, às segundas-feiras, ela traz esse tipo de experiência, retrocognição, projeção, clarividência e essa mudança, esse aumento, né, nesse desenvolvimento do parapsiquismo. Essa sincronicidade que eu coloquei nesse ambiente, eu lembro que na época a gente conversava muito sobre a Escolex, que é a escola extrafísica, né, que está ali é, acima da CIPEC, né? Tem outras projeções que eu não coloquei aqui, que foram em outros meses, também ligadas à escola, né? Outros aproximadores já viram o mesmo local, né? Eu lembro aqui que a Isabel também já esteve nesse local, tá? E hoje eu resolvi trazer essa experiência de sincronicidade, essas projeções, a da professora Cris, porque daqui 2 semanas vai ter uma palestra da CIPEC, né, que eu vou falar sobre outras sincronicidades na minha vida, umas bem interessantes como essa, inclusive envolvendo a minha esposa que dessomou 2 anos e meio atrás, envolvendo outras pessoas, né? Para que a gente comece a enxergar sincronicidades, comece a se preocupar em ver que as coisas acontecem porque estão conectadas. Existem muitos verbetes sobre sincronicidade, né? Basta você acessar o CAEC e colocar lá sincronicidade na pesquisa, na página deles, vai ter vários verbetes, né? Que esse é um assunto muito interessante. Através da sincronicidade que você percebeu, você pode tomar uma decisão mais correta, né? Você percebeu uma sincronicidade, que várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e você, olha,
Isso não é coincidência se vários fatos estão acontecendo. E eu estou percebendo que eu tenho que tomar tal decisão ou abrir mão de tal coisa. Tá, pessoal? É, eu vou abrir a palavra aqui. Quem já teve alguma sincronicidade que gostaria de comentar com a gente, seja recente, seja mais antiga, gostaria de dividir conosco, que o CVA é para isso, é para a gente dividir experiências, dividir conhecimento. Nós vamos ter que nomear um voluntário? Uma coisa. Opa, diga, Val. Então a fala, né, do professor Carlos é interessante, porque ele aborda alguns aspectos no desenvolvimento evolutivo da consciência. Então, de repente, conforme a gente está imbuído, né, de prestar a interassistência, ou seja, através da própria TACOM ou da própria TARES, mais especificamente, qualificando o nível de assistência, ou através da TENEPS, ou através da própria PROCIM, a gente começa a perceber que a gente já não é algo mais separado do universo. A gente faz parte de um contexto maior, cada um sendo uma mini peça dentro desse grande mecanismo cósmico. Isso nos leva a entender que todos nós devemos, então, desenvolver o que a gente pode chamar de autoconsciência sistêmica. O que significaria autoconsciência sistêmica? Que nós participamos de um grande sistema único, universal. E nessa participação de todos, nós estamos ligados a todos. Então, em relação a essa natureza de nossa ligação de um com o outro, no nosso dia a dia, é que nós podemos perceber, então, as sincronicidades, que elas ocorrem por conta dessa consciência sistêmica. Nós estamos ligados uns aos outros, ligados aos fatos e aos parafatos. A gente não está ainda acostumado a perceber isso no nosso dia a dia. Mas à medida que a gente vai refletindo, participando de cursos, de palestras, de colocações dessa natureza, a gente vai despertando essa autoconsciência sistêmica. Né? Então, é importante que nós, então, dentro da APROCIM, ou como aproximador, que a gente passe a prestar atenção a cada minuto do nosso dia a dia. Não só a cada minuto que ocorre em relação à nossa convivência diária, mas a nossa convivência com as demais pessoas. Então, no nosso dia a dia, o ideal é realmente a gente estar com atenção plena e prestando atenção nas sincronicidades que o professor Carlos comentou, que realmente elas ocorrem, mas ainda a gente não tem essa autoconscientização sistêmica. Então, é importante que a gente observe quem está do nosso lado, no nosso dia a dia, o que está ocorrendo na nossa sociedade, o que está ocorrendo no planeta, porque todos nós estamos inseridos nesse contexto. E o que quer dizer para mim esse fato que está acontecendo? O que tem a ver comigo esse parafato que está acontecendo? Porque seguramente são sincronicidades que ocorrem por conta dessa conceituação sistêmica de consciência. Então, é muito bacana o que o professor Carlos coloca, e a gente tem que buscar realmente no nosso dia a dia as sincronicidades, porque com ela a gente pode ter uma forma melhor de avaliar as coisas, de avaliar a nossa postura, de avaliar a nossa conduta, como conduzir um determinado momento evolutivo, qual a melhor maneira, qual a melhor opção, qual a melhor assim escolha a ser feita através das percepções das sincronicidades. Por quê? O universo conversa com a gente, né? O próprio universo conversa com a gente e a linguagem dele pode ser a sincronicidade. Então, é importante que a gente esteja com os para-ouvidos abertos, né? Ou seja, estejamos abertos às sincronicidades, a estudar, a perceber, a interpretar as sincronicidades e realmente, principalmente, com a gente sendo o centro, né, dessa intenção do universo
que ele quer realmente conversar com você, mas a gente, às vezes, não tem os ouvidos e os olhos abertos para isso. Então, realmente, o assunto que o professor Carlos coloca é de suma importância. E outro aspecto também importante da fala do professor Carlos, da autovivência, é sobre o FIEX grupal da APROCIM, né? O que seria o FIEX grupal da APROCIM? Então, o que ocorre? Com o passar do tempo, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de agir, ela cria um holopensene, né? Então, tem o holopensene pessoal, é a sua maneira de pensar, de sentir e de agir. É o holopensene pessoal. E existe o holopensene grupal, assistencial, que se refere àquilo que a gente chama de oficina extrafísica grupal da APROCIM. O que quer dizer isso? O seguinte, que a APROCIM é uma técnica assistencial energética criada e sustentada, elaborada pela ACIPEC já desde 2003, que essa técnica foi elaborada, sustentada e promovida semanalmente pela ACIPEC. Com isso, ela construiu um holopensene, né, extrafísico e intrafísico, construir esse holopensene interassistencial. E dentro dessa construção, a gente interpreta como sendo assim, para estabelecimentos de assistência energética, assistência informacional, de esclarecimento, assistência também a nível de escolaridade. Então, a oficina grupal, né, da APROCIM seria um holopensene criado onde nesse holopensene tem contextos intrafísicos e extrafísicos, que compreende, então, os chamados paraambulatórios ou ambulatórios extrafísicos, para fazer tratamento das consciex, das consins também, que são projetadas para receberem assistência extrafisicamente nesses paraambulatórios. E também, além desses paraambulatórios, existem as escolas extrafísicas, os educandários extrafísicos, que fazem parte desse complexo interassistencial que é a OFIEX grupal da APROCIM, a oficina grupal da APROCIM. Em resumo, a oficina extrafísica grupal da APROCIM, ela compreende, está para estabelecimentos que fazem assistência energética, assistência de esclarecimento às consciex, que estão sendo transmigradas ou estão sendo resgatadas da baratrosferas, ou que estão dessomandos, recém-dessomantes, e também consins que são projetadas para receberem assistência especializada, né, nesses paraambulatórios, e compreende também grandes estabelecimentos educacionais, paraeducacionais, onde tem, então, provavelmente, a turmas de curso intermissivos, fazendo a sua programação existencial. Então, é todo um complexo, né, hospitalar e educacional, extrafisicamente, sustentado pela APROCIM e, portanto, pelo aproximador. Então, cada aproximador ele tem o seu para-direito, né, e o seu para-dever de participar, não só como assistente, como também como assistido dessa oficina grupal extrafísica da APROCIM. Então, é um conceito que o professor Carlos colocou também no relato dele, que é de suma importância que a gente entenda. E também nas nossas projeções, tentar ter como algo projetivo esse complexo, né, interassistencial e educacional, que é o FIEX grupal da APROCIM. Então, são conceitos assim altamente positivos que o professor Carlos coloca e que a gente, como pesquisador, como também uma peça ou uma mini peça desse maximecanismo, a gente tem que começar a refletir como é que eu estou nesse contexto, como é que eu estou desenvolvendo o meu parapsiquismo, como o professor Carlos comentou, que a APROCIM também possibilita a desenvoltura do parapsiquismo luz, do mental somático, interassistencial. Como é que eu estou nisso, as minhas projeções, as qualidades das minhas projeções, qual é o nível de interpretação das minhas sincronicidades,
o que que eu posso perceber a nível assim, de sincronicidade. Eu procuro investir na pesquisa daquilo que acontece comigo no dia a dia, com a minha família, com a sociedade, enfim. Eu estou envolvido nessa busca de compreensão, de entendimento. Eu procuro entender a linguagem cósmica, o que que o universo está falando para mim, onde ele me direciona, qual o caminho que ele me aponta, né? Mas isso tudo como hipótese que foi colocado no início aqui do CBA, ou seja, não acredite em nada, você coloque aí a sua pesquisa para ver se é uma realidade ou não, mas enfim, que a gente possa ter esse abertismo, né, de procurar entender melhor esse conjunto, né, de coisas aí que o Carlos colocou. Mas, enfim, está aberto aí a fala para outros aproximadores, para outras pessoas que estão participando do CVA, né, como a Andréia, a Marlúcia, qualquer outro aproximador que queira se colocar, ou principalmente quem está ouvindo pela primeira vez esse assunto, ou participando do CVA pela primeira vez, que queira ter alguma explicação a mais, né, alguma colocação para compreender melhor todo esse assunto que a gente está comentando. Enfim, está aberto aí a quem quiser participar do CVA, né? Vamos lá. Ontem, em conversa com a Virgínia, a gente estava falando sobre a próxima aula, a gente conversava sobre a grande produção de cursos em AD nos últimos 3 anos, né? Que a gente está chegando nos 30 cursos. Virgínia, você poderia falar sobre isso, do empenho, do trabalho e como aumentou a quantidade de cursos no EAD, que tem a ver com a sincronicidade que eu vi, né? Que era um auditório, era aula que também a professora Cris viu. Então, eu penso que, assim, os aproximadores, eles, durante a Aprocim, eles têm a oportunidade de visitar a Escolex Isso. da UFIEX, lá da Oficina Extrafísica, então, a Escolex da Aprocim. E eu penso que isso acaba ampliando na gente essa facilidade de acessar ideias, de trazer temáticas para a gente poder ampliar aí o trabalho do técnico científico. Então, as pessoas que participam do técnico científico, são aproximadores, elas podem trazer essas ideias, né? E mesmo sem saber, elas dão essa informação no campo energético do próprio colegiado técnico científico. O que a gente percebe que esse projeto ele começou há 3 anos, né? E a Cris também estava junto comigo, e a gente tinha essa ideia, então, de fazer cursos para que as pessoas tivessem um acesso mais fácil à conscienciologia. A conscienciologia tem o paradigma consciencial, ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele traz informações para a pessoa ter mais lucidez, ter autossuficiência do seu processo evolutivo. Mas muitas vezes fica difícil, porque ele tem uma maneira de transmitir muito científica, né? Então, os neologismos acabam dificultando o acesso dessas informações para as pessoas. E essa era uma preocupação tanto da Cris como minha. E a gente conversava bastante sobre isso anos antes, né? Quando a gente ia desenvolver cursos. E aí, sincronicamente, em 2020, a gente falou, não, a gente vai fazer uns encontros aqui na CIPEC de quarta-feira, e vamos começar a pensar sobre isso mais no campo aqui, né? Então, ali a gente só fazia assistência, a gente não falava muito. E dali, eu acho que aquele campo abriu essa ideia mais firmemente para a gente. E a gente começou a fazer esses cursos que trazem temáticas da conscienciologia, temáticas mais superficiais ou muito mais aprofundadas, mas sempre no viés de que a pessoa tenha facilidade de entender e que a pessoa possa utilizar isso no seu dia a dia, que é o mais importante. Não adianta a conscienciologia ficar na prateleira, no seu livro pendurado lá. Ela tem que todo mundo conhecer e todo mundo tentar utilizar no seu dia a dia.
E foi um sucesso, a gente teve, com certeza, o amparo de equipes extrafísicas ali, que eu acho que estavam tentando falar com a gente já há muito tempo, e aí quando eles conseguiram passar isso e a gente acessou essa informação, aí esse projeto se deslanchou de uma maneira fantástica. Hoje a gente já tem quase 30 cursos, com variadas temáticas e sempre buscando fazer com que as pessoas entendam esses conceitos da conscienciologia sem tanto jargão científico conscienciológico, né? E também praticando as energias, praticando, trabalhando suas energias, porque toda aula, no final, a gente faz uma prática energética em conjunto. Para quê? Para que a pessoa consiga desenvolver o seu parapsiquismo, que é o que o Carlos trouxe. A gente só consegue perceber sincronicidade se a gente tiver com o parapsiquismo mais desenvolvido, ou seja, quando a gente começa a prestar atenção além daquilo que está embaixo do nosso nariz. Quando a gente começa a prestar atenção em coisas mais sutis do nosso dia a dia, a gente está desenvolvendo o parapsiquismo. E aí as sincronicidades são percebidas. A gente começa a ter mais domínio das nossas energias, das nossas emoções, a gente começa a pensar de uma maneira mais ponderada, a gente aprende a refletir. O que é isso? É o desenvolvimento o desenvolvimento bioenergético da pessoa. Tudo começa nas energias. As energias equilibradas vão ajudando a gente a pensar melhor, vão ajudando a gente a controlar as nossas emoções. Então, o projeto Conscienciologia no Cotidiano é realmente para a gente um sucesso com esse objetivo, porque ele está alcançando isso. E agora a gente inicia um outro projeto, que são os encontros evolutivos, que a gente vai trazer cursos, encontros mesmo, são bate-papos que a gente vai fazer na CIPEC, agora presencialmente, porque o projeto Conscienciologia no Cotidiano ele é 100% online, e os encontros evolutivos a gente vai fazer esses encontros na CIPEC, mas é com temas introdutórios, porque a gente percebe que muita gente tem dificuldade para chegar na conscienciologia. Então, a gente vai trazer esses assuntos de uma maneira bem suave, bem tranquila, para iniciantes mesmo, e no bate-papo, e ensinar fortemente, manter esse objetivo de ensinar as pessoas a trabalharem suas energias, a ter autodomínio das suas energias, e com isso, dominar suas emoções e seus pensamentos também. Isso graças, com certeza, com o apoio das equipes extrafísicas, que com certeza estão lá na dimensão extrafísica aí junto da CIPEC, que faz parte do OFIEX grupal da Procin. A Procin, a energia de todo aproximador fortalece, estabelece esse holopensene da OFIEX, né? Esses ambientes extrafísicos da OFIEX. E eu entendo que a Escolex, ela tem ambientes para ensinar crianças, para ensinar intermissivistas, mas também ambientes de pesquisa, onde a gente vai aprender novas tecnologias extrafísicas, vai receber novas informações, e aí é que vem para a gente essas intuições no intrafísico, nos direcionando para o que fazer com relação ao esclarecimento ali na CIPEC. Então, o objetivo da CIPEC com relação ao esclarecimento é justamente esse. Ela é uma instituição educacional de conscienciologia, baseada principalmente na conscienciologia, mas não fica fechada e presa só na conscienciologia. Existe um abertismo de pesquisa também para isso, fora dela, mas prioritariamente seria na conscienciologia, e com o foco de levar esses novos conhecimentos de uma maneira fácil, para que todas as pessoas consigam entender. Nisso, ela se diferencia um pouco das demais instituições conscienciocêntricas, das demais instituições da conscienciologia, porque o viés dela é chegar no público, seja ele qual for, qualquer público, a pessoa, o público leigo tem mais facilidade de alcançar a conscienciologia quando a informação é mais facilitada. Então, é isso aí, Carlos.
Ah, ok, Virginia, obrigado. Eu estava lembrando de outra sincronicidade. Quando começou os cursos do Conscienciologia Cotidiano, ali em 2020, a gente começou a pensar, foi 2020, na escrita do livro da Procim, foi, não foi? Foi, começou ali Isso. também, né? Vocês também lançaram os livros de vocês, começaram a trabalhar nessa época. Então, a gente percebe que tudo ligado à educação, ao ensino, foi de 20, né? Começando ali, mesmo que as ideias vieram antes, começou a execução ali, tudo síncrono, tudo junto, né? A professora Cris quer fazer uma colocação. É, bom, eu até posso fazer, mas para ser bem sincera, eu perdi. Eu cheguei um pouco atrasada. Eu perdi aqui quanto ao seu relato. Desculpa aí, me desculpa realmente. Mas, de qualquer jeito, é só bem importante que a gente se mantenha atentos mesmo à questão da sincronicidade, né? E eu acho que a sincronicidade é, antes de qualquer coisa, a gente permanecer atento, né? O máximo de atenção em todos os detalhes é isso que conta. Às vezes, como a gente sempre coloca em cursos sobre parapsiquismo, né? A pessoa às vezes pensa, não, parapsiquismo aqui, consciência tem que se materializar na minha frente, com raios, trovões e toda aquela coisa hollywoodiana, né? E, na verdade, não. O parapsiquismo ele se constrói exatamente nessa questão, as pequenas sutilezas e a sincronicidade, ou as sincronicidades, elas estão muito relacionadas a isso. Ao prestar atenção nos mínimos detalhes e no seu dia a dia, se parar para pensar, ao final do dia, todas as sincronicidades, tudo aquilo que você foi observando, não é pouca coisa, não. Então, é isso. Eu não sei se tem. Como vocês estão falando sobre sincronicidade, que me vem é isso, mas realmente me desculpa porque eu perdi o seu relato, eu vou ouvir depois. Obrigada. Ah, obrigado, Cris. O G, pode falar, G. Então, vou pegar um gancho no que a Virgínia falou, lembrando sempre daquelas tardes de quarta-feira que nós batíamos um papo lá muito gostoso, a Virgínia, a Cris, eu, tinha mais algumas pessoas também que participavam na época, né? E que para mim foi muito importante, porque provavelmente eu não teria ficado se não fosse aqueles bate-papos, porque aqueles bate-papos é que foram é, elucidando, que foram me dando aquele gostinho de aprofundar mais, né? E por coincidência, né? Coincidência, sexta-feira agora eu estava 4 dias com problema com celular, WhatsApp e tal, e eu decidi buscar uma ajuda. Fui no centro da cidade, ali na Rua da Padroeira, tem um cara muito bom, que mexe lá, um rapaz muito bacana, começando a conversar com ele, e alguma coisa começou a me falar, né, vamos conversar de uns assuntos diferentes, e o assunto entrou e a gente começou a conversar, e no final das contas eu falei da conscienciologia, e ele foi muito receptivo e tal, mas ele queria um contato, desses que eu tive a oportunidade de ter na quarta-feira, de chegar, de conversar, de saber mais, paraná, paraná. E isso não é a primeira vez. Já outras pessoas já me falaram isso daí, porque a pessoa sente a necessidade, né, desse olho no olho, assim, de sentir, de ver o lugar e tal. Então eu fiquei muito contente quando a Virgínia falou agora há pouco aí dessa ideia, desse bate-papo e tal. Até ia sugerir isso. Eu estava pensando em sugerir, você acabou falando. Olha só. E é, até de preferência que fosse à noite, né? Porque que nem à tarde me custava. Às vezes eu saía da fábrica lá em Atibaia e vinha que nem louco para cá para a gente conversar. Então muitas vezes deixei de atender cliente, alguma coisa, mas para mim era importante. Então eu vinha. Agora, se for à noite, até facilita aí, seria muito legal, né? Vai ser no sábado à tarde. Melhor ainda. Começa agora no próximo sábado, se não me engano, dia 1º de abril. A Virgínia, o Carlos depois confirmam, que a gente já está divulgando faz um tempinho, hein? Mentira. 1º de Puxão de abril? orelha Mentira. aí. Então, mas legal, entendeu? Até se fosse uma noite também seria bacana, né? Porque assim, durante o horário de serviço é difícil. Mas eu acho importante esse espaço aí para um bate-papo,
Que à noite a gente tem os compromissos também, mas assim como de final de semana também tem, né? Então eu mesmo agora estou me segurando aqui para ficar o máximo possível, mas eu tinha um compromisso às 9, mas eu ainda vou. E eu acho que nota 10 esse negócio de a gente poder sentar, bater um papinho, mesmo a gente, né? Porque assim, coisas acontecem todo dia e às vezes aquela oportunidade, muitas vezes a gente sabe que tem uma abertura com vocês pelo WhatsApp, mas às vezes também a ideia de não ficar incomodando a qualquer momento e tal. E esse lance do bate-papo junto é bom até porque outras pessoas próximas vão se beneficiar de informação, muita questão que você nem pensou, levanta e você já começa a se abrir para né, um negócio. Às vezes até você relaciona alguma coisa que se passou e você não se apercebeu, não deu muita atenção, mas aí você já começa a colocar atenção. Enfim, eu fiquei muito contente, isso é muito legal. Legal, parabéns. Ok, a palavra continua franqueada para quem quiser fazer uma colocação, uma observação, uma experiência, tá bom? O Mais alguém? que, o que o pessoal está querendo Palavra colocar. para André, Ah, quer não, falar? Andréia, vamos lá, Andréia. Diga, André. Oi, bom dia. Eu não sei se chega a ser sincronicidade. Como eu disse para vocês, há 8 meses que eu conheço a Conscienciologia e trabalhando com as minhas energias, tudo, eu comecei a ter a projeção e também já comecei a fazer assistência na projeção e sempre vinha eu sempre ia num lugar deserto, totalmente deserto, um cimentado e em volta só a natureza. E eu pensava, mas que lugar é esse? Acho que umas 3 projeções eu via esse lugar. Daí, na minha última projeção, foi falado que era o campo da Procim. Em volta desse cimentado tinha um vidro blindado, assim, um vidro cercando esse campo. Assim, no meio tinha umas macas e umas pessoas de branco. Então eu sempre via e agora a última vez eu vi e foi falado que era. Então não sei, não sei. Então é isso que eu queria falar. Muito bom, Andréia, muito bom, bacana, é isso mesmo. São sincronicidades, né? Estamos ligados uns aos outros, né? E esses fatos, eles já podem ocorrer assim, antes mesmo da gente ter um acesso direto, né? Antes de você ser aproximadora, você já vem tendo essa sincronicidade. Então, é interessante isso aí. E falando em sincronicidade, quem pode perceber muito isso é a mulher. Por que a mulher? Porque a mulher, ela tem o hábito de, no banheiro dela, ter um espelho, onde não somente ela olha para o espelho e vê a face dela, mas é aquele espelho dobrado, sabe? Que ela vê aqui do lado também, ao mesmo tempo ela vê aqui atrás como é que ela está, entendeu? Sabe aquele espelho de banheiro que é quebrado, que tem várias faces, que você vai ajeitando as faces do espelho e você acaba vendo você por inteiro, não só a face, mas a lateral, atrás, como é que está o seu cabelinho atrás, como é que está a sua roupa atrás. Então, a mulher entende bem isso. Por quê? Sincronicidade é isso. É quando você olha de frente, só de frente, a gente não sabe que coisas estão acontecendo também ao mesmo tempo do lado, de trás de você e assim por diante. Então, a sincronicidade é essa visão de 360 graus de um fato, né? Então, é interessante que a gente possa começar a tentar despertar essa ideia. Uma outra coisa só que eu queria colocar, deixa eu ver uma coisa aqui, nesse contexto todo, tem a sincronicidade que a gente já falou, e tem também aquela questão de que isso está aberto para toda pessoa, né? Qualquer pessoa pode começar a se desenvolver dentro desse contexto. Então, a Procim está aberta aí para qualquer pessoa interessada em conhecer, né?
Pessoal, nós estamos chegando. Outra coisa. Ah, diga, Walter. Viu, Carlos? Uma outra coisa, só para eu aproveitar aí o contexto, Tranquilo. que o pessoal está comentando desse novo curso presencial, né? Que é um bate-papo. Esse curso já existiu no formato de quarta-feira anteriormente, mas isso é uma alta técnica didática. Isso aí nos lembra muito o método socrático de esclarecimento. O que que era? O Sócrates reunia um grupo de pessoas e, através de bate-papo, de pergunta, ele ia promovendo o esclarecimento. Então, a gente às vezes coloca esse tipo, né, essa maneira didática de fazer o esclarecimento como algo simples. Não, na verdade é simples, mas é uma alta sofisticação do esclarecimento, de uma técnica de esclarecimento, porque é um método socrático. Isso vem lá do povo grego. Provavelmente na equipe extrafísica tem algum amparador aí mais ligado nessa parte paradidática também do esclarecimento, tentando colocar essa metodologia de esclarecimento para esse momento evolutivo nosso. Então, não é uma coisa tão simples, é altamente sofisticado, entendeu? Então, vale a pena a gente divulgar para as pessoas que fazem parte do nosso convívio, tá? Essa maneira nova de você fazer o esclarecimento, tá? Então, era essa colocação que eu queria fazer também. Ah, ok. Virginia, então você pode falar desse encontro dia primeiro? Eu já coloquei o folder aqui. Então, ele é um curso, mas num formato diferente, né? Então, a gente vai ter vários durante o ano, como foi o projeto Conscienciologia no Cotidiano, só qual é o diferencial dele? A gente vai ter o primeiro encontro, você vai ter a parte teórica, vai aprender a trabalhar com as bioenergias. Daí, já depois, no dia 15 de abril, esse encontro é dia 1º de abril. Mas toda pessoa que faz esse encontro, dois domingos depois, ou um domingo já pré-determinado, ela já tem direito a uma preceptoria gratuita. O que que é isso? A pessoa vai lá e vai trazer as dúvidas que ela tem, como é que foi a semana dela, se ela conseguiu trabalhar com as bioenergias. Então, vai ser outro bate-papo. Então, na realidade, a pessoa faz o primeiro encontro, tem a parte teórica mais consistente ali, aprende a trabalhar alguma prática energética, e depois, nesse encontro, vai ser dia 15, mas depois já está determinado ali no dia, a gente fala, olha, pessoal, dia tal, que geralmente é um sábado à tarde, a gente vai se reunir novamente, você pode vir, não tem custo nenhum, e aí a gente vai bater papos sobre o que a gente conversou no curso, sobre o que você vivenciou durante essas 2 semanas, geralmente é uns 15 dias depois, são os 2 sábados depois do curso, a gente faz outro encontro, só que esse encontro é uma preceptoria. O que que é isso? A pessoa vai vir trazer suas dúvidas, vai trazer como é que foi a vivência dela nesses dias depois do curso, se ela teve alguma experiência, se ela tem dificuldade de fazer a prática energética, se ela tem alguma outra dúvida, surgiu uma dúvida sobre algum assunto, aí ela vem e traz. Então, na realidade, esse encontro, ele é formado por 2 encontros, né? O primeiro, que é você participar do curso, e o segundo, no mesmo horário, nos 2 sábados depois, aproximadamente, é você voltar e vir continuar com o bate-papo. Então, esse bate-papo, na realidade, é formado de 2 encontros, tá? Que acontecem dentro do mesmo mês. Em abril, o primeiro é dia 1º de abril e o segundo é dia 15 de abril. O valor total dos 2 encontros seria, então, R$ 40. Por quê? O primeiro você já colabora com a inscrição de R$ 40 e o segundo é gratuito. Esse, eu acho que é o diferencial aí desse curso dos encontros evolutivos. Para a inscrição. E para fazer a inscrição é só entrar lá no... você pode... Volta lá um pouquinho,
entrar no QR Code ali da CIPEC ou Perdão. acessar a lojinha virtual e entra na loja virtual e escolhe o curso Encontros Evolutivos, Eu e as Bioenergias. Pode falar do próximo curso Conscienciologia no Cotidiano. No projeto Conscienciologia no Cotidiano, que é um projeto só de cursos online, o próximo curso começa dia... 6 espera um pouquinho. 6 de Tá abril. aí, dia 6 de abril, que é sempre às quintas-feiras, 19 horas, e nesse curso a gente vai falar sobre educação cosmoética. É um assunto super importante, que a gente nem pensa muito nisso, né? A gente fala muito em ética, muita gente nem pensa na ética, a gente vai expandir isso. A gente vai trazer a educação cosmoética. Então, é um tema muito importante para a gente que está aí nesse caminhar evolutivo, para a gente alcançar mais lucidez no nosso dia, para a gente entender a diferença da ética, da cosmoética, afinal, o que é ética, o que é anticosmoética. A anticosmoética vai te levar a alguma coisa ligada à autocorrupção. Então, o que é educar-se cosmoeticamente, né? Então, os assuntos são muito, muito interessantes e importantes para a gente trazer para a nossa cognição e usar isso principalmente no nosso dia a dia. É isso aí, Carlos. Muito obrigada pela oportunidade. E Nada. aqui tem o CIPAR. Em 2024, a gente vai ter o G está perguntando se o folder está disponível no grupo. Tá sim, G, Tá, sim. e a gente pode colocar novamente, tá? E também a gente está abrindo a chamada de trabalhos para aquelas pessoas que quiserem escrever artigos para o terceiro CIPAR, que é o Congresso Internacional de Pararreumanologia, que vai acontecer só em 2024, setembro de 2024. Mas os artigos devem ser entregues até o dia 10 de dezembro desse ano. E quem for selecionado, os artigos selecionados, eles então vão constar da revista científica da CIPEC. O terceiro volume da revista científica da CIPEC, que é o Reurbanizator, né? Agora, o importante disso tudo é, poxa vida, que bacana, eu gostaria de escrever, mas eu nunca escrevi nada, eu não sei escrever um artigo, mas eu gostaria muito de participar, de dar minha contribuição, de tentar começar a escrever algo e participar. Não tem problema. Mesmo que você nunca escreveu, não saiba como é que é isso, mas tem uma vontade grande, né, um abertismo grande de participar, de escrever, entre em contato com o Colégio Técnico Científico da CIPEC. Por quê? Porque o Colégio Técnico Científico vai te dar sustentabilidade para que você possa aprender a escrever, a colocar em forma de artigo a sua experiência, a sua vivência. Por exemplo, só como exemplo, sem forçar a barra nenhuma, mas os relatos da Andréia. Poxa, são relatos que, olha, antes de ser aproximadora, eu já tive essa projeção. Quer dizer, é uma excelente experiência que poderia ser colocada em forma de artigo. Mas eu não sei escrever, nunca escrevi. Não tem importância. Entre em contato com o Colégio Técnico Científico, que vai receber a orientação, a supervisão, a sustentabilidade para você escrever o seu primeiro artigo científico. Entendeu? Então, não tem desculpa para evoluir hoje em dia. Está cheio de opções, a lojinha está cheia de cursos, as oportunidades estão acontecendo, então a gente deve aproveitar essa oportunidade da gente estar vivendo aqui no intrafísico esse momento de oportunismo, de oportunidades evolutivas. Não é? Então, não tem desculpa, não adianta ficar sentado lá no sofá com a boca aberta, assistindo TV, entendeu? O dia inteiro. Não, vamos participar do movimento evolutivo, vamos botar a mão na massa, vamos produzir, vamos fazer o melhor da gente, e as opções estão aí, né? Então, vamos em frente aí. Obrigado, Virgínia, Walter, pelas colocações.
Os avisos foram dados, nosso horário já deu, pessoal, que geralmente é 1 hora, nós começamos às 9. Quem quiser fazer uma apresentação em algum CVA, não só no próximo, mas em algum, fale comigo pelo privado ou lá pelo grupo, para a gente organizar a apresentação, tá bom? Aquilo que mudou na sua vida, antes, depois da Procim, alguma experiência projetiva, algum fenômeno parapsíquico, ou você quer dar uma palavra sobre algum outro assunto, não tem problema, entre em contato comigo, a gente se agenda para você poder se apresentar, tá bom? E é isso, pessoal. Um bom final de semana para vocês, né, Walter? Faça a macarronada do domingo aí, tá bom? Um abração. Tchau, tchau para todo mundo.